Começar então, pessoal. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só não tocar, não interromper. Muito bem, então na última aula que nós tivemos aqui, eu não vou contar a aula que a gente teve lá em casa antes da missa do Padre Wander, porque teve tanta interrupção que eu não consegui falar o que eu queria falar. Mas na última aula mesmo que a gente teve, que foi a catequese número 9, nós começamos a falar a respeito do erro religioso, né? E nós falamos até o ponto dos grupos que se dizem cristãos, mas que não são católicos, né? E que reivindicam para si o título de igreja. E nós vemos que chamar esses grupos, embora eles se digam cristãos, chamá-los de igreja é um erro, tá? Porque a igreja só existe uma, tá? Não existe uma segunda igreja além da Igreja Católica. Então, como a igreja ela é una, essa é uma das notas que a Igreja Católica tem, ela é una, né? Una, santa, católica e apostólica. Então, por ela ser una, não se pode admitir que grupos que não estão em comunhão com ela possam participar dessa eclesiologia, possam participar desse título de igreja. E para que haja comunhão, para que esses grupos possam identificar-se como sendo igreja, como sendo parte da Igreja Católica, o que é que eles precisam? Aquilo que qualquer pessoa precisa para ser católica. Primeiramente, a profissão de fé no credo apostólico. Esse é o primeiro ponto. E aqui nós já temos problemas, né? Porque as seitas ditas cristãs, mas que não são católicas, elas não professam o credo apostólico na íntegra, né? Então, por exemplo, a Igreja Ortodoxa não professa a proveniência, né, do Espírito Santo da parte do Filho, apenas da parte do Pai. Também não professa a fé no primado petrino, no primado de Roma. As religiões protestantes igualmente, enfim. Então, precisa se professar integralmente a fé no credo apostólico, com tudo aquilo que faz parte do depósito da fé que foi revelado não apenas na Sagrada Escritura, mas na tradição também, através dos apóstolos, que foi transmitido aos padres da igreja, que está contido no magistério da igreja desde sempre. É preciso que esses grupos participem dos mesmos sacramentos, os 7, né? E nós já temos aqui outro problema, porque muitos deles não reconhecem nenhum sacramento, ou então reconhecem só um ou outro, né? Ou então têm visões deturpadas a respeito dos sacramentos, mas é nos sacramentos que nós somos unidos como igreja, que nós nos transformamos em igreja nos sacramentos, né? Principalmente o sacramento do batismo e o sacramento da Eucaristia. No sacramento do batismo nós somos admitidos na sociedade chamada igreja, e no sacramento da Eucaristia nós somos unidos todos no mesmo corpo de Cristo, né? Então é preciso isso, e uma coisa importantíssima, porque a igreja ela é visível, a igreja não é só invisível, ela é visível, e portanto esses grupos, para que sejam identificados como parte da Igreja Católica, eles precisam do quê? Eles precisam submeter-se ao governo eclesiástico da Igreja Católica, especialmente o Romano Pontífice, né? O Romano Pontífice e os bispos unidos a ele,
mas principalmente, né, o poder central na mão do Papa, o Bispo de Roma. Então, se eles não professam na íntegra o credo apostólico, ou se eles não participam dos mesmos sacramentos, ou se eles não se submetem ao governo eclesiástico da igreja, à autoridade principalmente do Romano Pontífice, eles não podem não podem ser reconhecidos como parte da Igreja Católica. Agora nós vamos falar das religiões não cristãs, tá? As religiões não cristãs. Por quê? Porque muitas delas têm uma certa antiguidade, muitas delas têm uma ancestralidade, têm uma respeitabilidade pública e muitas pessoas acreditam, infelizmente também, principalmente após o Concílio Vaticano II, isso acabou sendo ensinado, que nessas religiões também é possível salvar-se. Então, nós vamos falar um pouquinho delas hoje, tá? A primeira religião da qual nós vamos falar hoje, que está aqui no I-204, é o judaísmo, tá? O judaísmo, ele pode ser considerado um caminho de salvação? Tá? A resposta é não. Ele não é uma fonte de graça e ele também não é uma fonte de salvação para os seus adeptos. É interessante que nós chamamos de judaísmo a religião que professa as obras da lei de Moisés depois de Cristo, tá? Porque o que nós temos antes de Cristo é importante não misturar, porque senão a gente acaba achando que é a mesma religião, mas não é a mesma religião. Na outra aula nós vimos também, né, como Deus ele foi revelando a verdadeira religião através de etapas. Então primeiro ele revelou a religião patriarcal, certo? A religião de Abel, a religião de Noé, a religião de Abraão, Isaac, Jacó. Depois ele revelou um pouco mais da religião verdadeira através de Moisés, aquilo que nós chamamos da religião mosaica. Daí veio a lei, a circuncisão, depois o templo, etc e tal. E por fim, por último, né, como diz São Paulo, Hebreus capítulo 1, versículo 1, né? Durante muito tempo falou Deus a nós através dos patriarcas e dos profetas, mas nestes tempos que são os últimos, falou-nos através do seu Filho. Então revelou a plenitude da religião através do Filho de Deus, né? A religião cristã, a religião católica. Então, quando nós falarmos aqui sobre judaísmo, nós vamos falar da religião que professa o cumprimento da lei de Moisés depois de Cristo. Porque aquela religião que fazia isso antes de Cristo é a religião católica mais jovem. Vocês conseguem entender isso? Então, é disso que nós vamos tratar. E é interessante o seguinte, que essa religião, cumprindo todas essas obras reveladas por Deus antes de Cristo, ela já não salvava. Tanto é que Cristo, quando morreu, o que é que a Escritura diz? Que ele, nós professamos no credo, desceu aos infernos. E antes de ao terceiro dia ressurgir dos mortos, ele desceu aos infernos. Para onde ele foi? Ele foi para esse lugar onde estavam guardadas essas pessoas. Porque elas não podiam salvar-se com base nas obras da lei. Então, veja só, se não salvava antes, quando não se tinha a revelação de Jesus Cristo, imagina depois que ela vira oposição a Jesus Cristo. Então não, essa é uma religião que ela não pode salvar, mesmo antes, nunca ninguém foi salvo pelas obras da lei de Moisés. Embora elas tenham sido reveladas por Deus. As pessoas foram guardadas para a salvação, mas só foram propriamente salvas na cruz. E só foram tiradas do limbo, chamado seio de Abraão, só foram tiradas de lá quando Cristo morreu e desceu até lá para tirá-las. Né? Então, precisa de tapete vermelho? Então, essa é a resposta simples e objetiva.
Nenhuma religião que não aceite a divindade de Jesus Cristo pode ser salvífica. Nenhuma. Isso é muito importante que todos nós saibamos. Nenhuma religião que não aceite a divindade de Cristo pode ser salvífica. Isso é o que está na própria Escritura, né? A própria Sagrada Escritura, ela fala a respeito a respeito dessa realidade. Por exemplo, na primeira carta de São João, no capítulo 5º, versículo 12, né, o apóstolo ele diz, né, quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, não adianta ter a Sagrada Escritura ou ter obras virtuosas para apresentar, etc. e tal, mas não ter o Filho de Deus, não ter a Jesus Cristo. Então, é simplesmente impossível. Como a salvação só é possível por Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a salvação só vem através dele, não é possível que uma religião que não o aceite como meio de salvação possa ser salvífica. Simplesmente isso não faz sentido. Mas algumas pessoas podem perguntar, né? Mas professor, lá no capítulo 4 do Evangelho de São João, quando Jesus fala com a samaritana no poço de Jacó, ele mesmo fala para ela assim, a salvação vem dos judeus. Então isso não significa que a religião chamada judaísmo, a religião dos judeus, ela salva? Porque ele disse isso? Não. O que é que significa essa fala de nosso Senhor Jesus Cristo? A salvação vem dos judeus. Quem é a salvação? A salvação é ele. E ele veio dos judeus. É isso que ele está dizendo. A salvação vem dos judeus, vem dos cidadãos do reino de Judá. Ele era um cidadão do reino de Judá. Ele é a salvação. Então a salvação veio dos judeus. Então não podemos misturar alho com bugalho. E aqui um ponto que é importantíssimo. Por quê? Porque depois do Concílio Vaticano II, diálogo interreligioso, esse intercâmbio entre as religiões mais antigas e etc., existem muitas pessoas que consideram aceitável a manutenção das práticas judaicas misturadas às práticas sacramentais católicas. Então vamos pensar uma pessoa nascida e criada no meio judaico e se converte. Não, poxa, quando ela tiver os filhos dela, não tem nada de mal ela circuncidar o filho, não tem nada de mal ela, enfim, preservar a prática das obras da lei de Moisés, da religião mosaica, se ela está inserida no corpo da igreja. Veja, isso não é possível, isso não é aceitável. Isso foi tolerado pelos apóstolos por um curto período de tempo, conforme os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, por um curto período de tempo para esperar que aquela geração que viu Jesus pudesse toda ela se converter, certo? Mas assim que passou aquela geração, né, e não havia mais ninguém ali, né, que tenha visto aquilo acontecer, a igreja já fechou essa porta e falou, agora vocês já tiveram tempo demais, né? Tiveram tempo demais. Os 12 apóstolos já pregaram, já morreram, a igreja já estabeleceu a sua estrutura na época precária por causa da perseguição, mas, né, não dá mais para tolerar isso, né? Por quê? Porque não há mais como fazer isso senão em rejeição às obras católicas. A pessoa que faz isso, ela faz por quê? Porque ela não crê que é o suficiente ser católico. Porque ela não crê que basta batizar-se, comungar, confessar. Na cabeça dela não basta, ela precisa de mais. O que é isso? Não é nada além de falta de fé, né? É por isso que Santo Tomás de Aquino, comentando sobre isso na Suma Teológica, ele fala o seguinte: após a cruz, após Jesus, após os apóstolos, a religião dos judeus, ela não é só
morta, ela é mortífera. Ela não só morreu, como ela também mata. Ela afasta a pessoa da graça, tá? Então, essa é a compreensão que a igreja sempre teve a respeito dos judeus. E outra pessoa pode perguntar, mas professor, São Paulo, que era judeu, fariseu, convertido, católico, apóstolo, bispo, mártir, né, etc., doutor, etc., ele disse que, falando sobre os judeus, ele disse que os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Portanto, se Deus chamou os judeus para serem o seu povo, significa que isso nunca vai passar. É verdade. Só que aqui tem duas coisas que precisam ser entendidas quando se fala a respeito disso. Primeiro, não foi Deus que revogou o chamado dos judeus. Os judeus em massa que têm rejeitado o chamado de Deus. Esse é o primeiro ponto. Não foi Deus que os abandonou. Foram eles que abandonaram a Deus por recusar-se a receber Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. E segundo, os judeus, como grupo, antes da vinda de Cristo, no último instante antes da vinda de Cristo, eles vão se converter. É o que diz a profecia da Escritura. O fim do mundo ele vai se dar da seguinte forma. Vai haver uma apostasia generalizada da fé católica, talvez semelhante ou pior do que a que nós vemos hoje. Essa apostasia generalizada da fé católica vai fazer com que apareça uma figura política que se identificará como sendo Deus, rejeitando a figura de Jesus Cristo e coroando-se a si mesmo, que será o chamado anticristo, uma figura política. Essa figura política será reconhecida pelos judeus como sendo o Messias. Finalmente eles vão reconhecer alguém como Messias. Vão comemorar, vão bater palma. O terceiro templo, o templo de Jerusalém, vai estar reconstruído. Ele vai se estabelecer como governante dentro do templo. E o mundo vai dar a ele o poder político sobre todas as nações. E ele vai reinar sobre o mundo durante 42 meses. 3 anos e meio. 42 meses. 3 anos e 6 meses. Nesses 3 anos e 6 meses, com a Igreja Católica vai acontecer duas coisas. Primeiro, a Igreja Católica, a Igreja não, os católicos, como pessoas, eles vão se dividir em duas metades. Qual vai ser o tamanho de cada metade? Pelo que a Escritura diz, a maior parte, a primeira metade, a maior parte, vai em peso apoiar e adorar e servir ao anticristo. E aqueles católicos que permanecerão fiéis serão poucos. E a vida desses poucos, nesses 3 anos e meio, será um inferno. Um inferno. Um período que a Escritura chama de grande tribulação. Uma tribulação, um período que nunca aconteceu, segundo Jesus Cristo, uma tribulação que nunca existiu, vírgula, não, vírgula, e tampouco acontecerá de novo. E os católicos que não tiverem tanta sorte, na verdade, ao contrário. Os católicos que tiverem mais sorte serão martirizados nesse período da grande tribulação. Os que tiverem mais sorte. Os que tiverem menos sorte sobreviverão para viver de maneira tortuosa, uma vida completamente inviabilizada. O Apocalipse diz que eles não poderão sequer comprar e vender por não aceitar receber a marca do anticristo. Então, podem imaginar, sei lá, você não poder ter uma conta bancária, você não poder ter um carro, você não poder ter carteira de motorista, você não poder ter um registro profissional, ou perder o seu registro profissional. Enfim, você ter a sua vida inviabilizada, você virar um pária.
certo? Esses são os que tiverem menos sorte. Os que tiverem mais sorte serão mortos, serão martirizados e unir-se-ão perfeitamente a Jesus Cristo, né? Essa perseguição, ela será tão absurdamente pesada e aterrorizante que Jesus Cristo disse o seguinte: agradeçam a Deus que só vai durar 3 anos e meio. Porque se esses tempos não tivessem sido abreviados para 3 anos e meio, não sobraria nenhum católico fiel no mundo. Só vai haver católicos fiéis no mundo porque só vai durar 3 anos e meio. Porque se durasse 3 anos e 7 meses, não sobrariam católicos fiéis. Todos eles acabariam sucumbindo. Daí, passados esses 42 meses, passados esses 3 anos e meio, Jesus Cristo, antes de voltar propriamente dito, Jesus Cristo vai exterminar o anticristo com um sopro da sua boca. É o que diz a Escritura. Como isso se dará, eu não faço a menor ideia. A Escritura usa só essa linguagem, com um sopro da sua boca. O anticristo ele vai cair do poder de uma maneira humilhante. E quando isso acontecer, todos aqueles que lhe prestavam culto, que lhe serviam, ficarão perdidos. Principalmente quem? Os judeus. E será nesse momento de desilusão, nesse momento em que eles estiverem perdidos, porque o seu Messias não era quem dizia que era, eles vão se converter. E quando eles se converterem, Jesus Cristo voltará. Então, é disso que São Paulo está falando. Os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Não serão revogados. Eles serão salvos, mas não como judeus. Serão salvos como católicos. Porque eles vão deixar de ser judeus e se tornarão católicos. E é por isso que eles vão se salvar. Como todo mundo. Por que os pagãos se salvam? Porque se tornam católicos. Por que as testemunhas de Jeová se salvam? Porque se tornaram católicas. Por que os judeus vão se salvar? Porque vão se tornar católicos. É simples assim. Tá? Então, e nada disso significa... Aí, no Vaticano II, isso acabou indo para o Catecismo Novo, colocou-se uma nova interpretação desses versículos, né? No seguinte sentido, não, como os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, significa que a primeira aliança nunca acabou. Então a religião deles permanece, Deus aceita. Aí mudaram as orações da Semana Santa, os católicos sempre rezaram, né? Para que Deus convertesse. Rezemos pelos pérfidos judeus para que eles se convertam, para que caia o véu dos seus olhos, eles enxerguem a divindade de Cristo e se convertam. Hoje não, hoje as orações elas dizem assim, rezemos pelos judeus para que Deus veja a sua fidelidade, para que Deus veja as obras que eles praticam na sua religião e o salvem, etc. Enfim, mas o que nós acabamos de ver, espero eu que tenha sido bem compreendida essa parte, como enxergar as pessoas que estão no judaísmo, como enxergar a religião judaica, né? E como isso terá um desfecho, né, bastante profundo, bastante grave, né, no fim do mundo, até atendendo um pedido que alguém me fez. Professor, pode explicar como é que vai ser o fim do mundo um dia desses? Está explicado, tá bom? Então, aqui a gente conclui sobre o judaísmo. Agora, a segunda grande religião da qual nós vamos falar hoje, é a religião muçulmana. A religião muçulmana, que é a religião mais volumosa do mundo. A religião muçulmana tem 2,5 bilhões de adeptos, né? Os católicos são 1,3, 1,4, alguma coisa assim. A religião muçulmana tem quase o dobro, né, de gente. Para a nossa vergonha, para a nossa desonra, porque os muçulmanos são abertos à vida, dão um valor muito grande para a geração, para a família, etc. E os católicos estão aí, achando-se muito generosos quando tem um filho e 2 cachorros, e enfim. Um filho e 5 cachorros, né? Ou nenhum filho e 3 gatos.
nenhum filho, 3 gatos e 2 peixes, sei lá, enfim. Mas vamos lá, a religião muçulmana. Por que é importante falar sobre a religião muçulmana? Nunca houve grande dúvida a respeito como que palavra que eu posso usar? Do caráter inconciliável da religião muçulmana com a religião católica. Isso nunca foi um problema. Ao longo de toda a história da humanidade, ao longo de toda a história da igreja, ninguém teve dúvida de que muçulmano é muçulmano, católico é católico, cada um no seu quadrado, e quando se cruza é para brigar, certo? Então vide as invasões muçulmanas, depois a Reconquista, depois as cruzadas, e enfim. Mas no Vaticano II, na Lumen Gentium e depois na Nostra Aetate, a igreja disse o seguinte, né? Cadê? Aqui. Relação da igreja com os não cristãos. Aqueles que ainda não receberam o evangelho estão de uma forma ou outra orientados para o povo de Deus. Essa expressão ela já é estranha, porque ela pode ser entendida de 2 formas. Primeiro, você pode entender, essas pessoas estão ordenadas para o povo de Deus. Significa que nós temos uma responsabilidade de trazê-las. Certo? Isso pode ser entendido dessa forma. Mas tem uma outra forma de entender, que é a forma errada, que é a predominante hoje. Significa o quê? Elas já estão encaminhadas para o povo de Deus. Né? Então, cada uma na sua religião já estão encaminhadas para o povo de Deus. Aí primeiro fala dos judeus e depois o desígnio da salvação estende-se também àqueles que reconhecem o Criador. Veja só. O desígnio da salvação estende-se também àqueles que reconhecem o Criador, entre os quais vêm em primeiro lugar os muçulmanos. O que é que está dizendo? O desígnio da salvação, vou repetir, estende-se também aos muçulmanos. Então, quando alguém diz, não, mas o concílio nunca disse que as outras religiões salvam, disse sim. Disse sim. Ou sou eu que estou ficando muito louco? Está escrito aqui, o desígnio da salvação estende-se também aos muçulmanos. Certo? Porque eles reconhecem o Criador. E aí quando falam dos muçulmanos, diz o seguinte, que professam seguir a fé de Abraão, grande coisa. Professar seguir a fé de Abraão, grande coisa. A questão é se você professa mesmo, né, a fé de Abraão. E adoram conosco o Deus único e misericordioso. Então, aqui, nós temos afirmações muito graves que têm que ser bem entendidas, né? Então, primeiro, o Concílio Vaticano II está afirmando que os muçulmanos serão salvos. Esse é o primeiro ponto. Serão salvos por quê? Porque reconhecem o Criador. Segundo ponto, diz aqui que eles professam seguir a fé de Abraão. Professam seguir a fé de Abraão. E isso aqui é uma coisa que precisa ser compreendida no seguinte sentido. A religião muçulmana, ela vem da cultura do povo árabe. Povo esse que se originou de um dos filhos de Abraão, o filho primogênito Ismael. Aquele filho que Abraão rejeitou, que Abraão mandou embora. Certo? Então, ele aprendeu a religião patriarcal, o primeiro estágio. Ele aprendeu a religião patriarcal com seu pai Abraão, mas ainda muito novo, Abraão o expulsou junto com a mãe, ele foi embora. E Deus o transformou numa grande nação. Deus transformou Ismael numa grande nação. E dessa grande nação veio os árabes, né? E essa religião ela foi se transmutando no tempo e se transformou nisso que nós vemos hoje, né? O que nós conhecemos como o Islã. Mas essa é a fé de Abraão? Essa não é a fé de Abraão. Como nós podemos saber que essa não é a fé de Abraão? Por quê? No livro do Gênesis, nós temos, se não for a primeira, é uma das primeiras manifestações da Santíssima Trindade no livro do Gênesis. A Santíssima Trindade se manifesta para Abraão. E Abraão adora a Deus nas 3 pessoas divinas. Lá no capítulo... Alguém pode emprestar uma Bíblia para mim, por favor? Eu esqueci a minha. Se vocês puderem me emprestar... não precisa.
Podem abrir aí, eu transcrevi o versículo aqui. Gênesis 18, do 2 ao 3, diz assim: Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Ele se levantou no mesmo instante da entrada da sua tenda, foi-lhes ao encontro e se prostrou por terra. E disse: Meu Senhor, se encontrei graça diante dos vossos olhos, não passeis adiante sem vos deterdes na casa do vosso servo. A conversa vai se prolongando, mostra-se, né, que aquele com quem ele fala era o próprio Deus, que estava vindo falar com ele, né? Então eles conversam sobre alguns assuntos, conversam sobre a futura gestação de Sara, conversam sobre a possível salvação de Sodoma e Gomorra, que acaba não acontecendo, né? Enfim, eles conversam sobre várias coisas. Mas vejam vocês, ele vê 3 homens de pé diante dele, e ele se dirige a eles no singular, meu Senhor. Ou seja, ele reconhece um único Deus nas 3 pessoas que se apresentam diante dele. Então, ele viu ali o futuro da religião, a plenitude da religião, aquilo que seria revelado à humanidade toda. O próprio Cristo disse em João 8,56, se é que eu transcrevi? Transcrevi sim. João 8,56, ele fala: Abraão, o vosso pai, alegrou-se com o pensamento de ver o meu dia. Ele o viu e ficou cheio de alegria. Abraão viu a nosso Senhor Jesus Cristo, não ainda encarnado, mas ali, numa daquelas pessoas, daqueles 3 homens que foi encontrá-lo. Abraão viu a Santíssima Trindade e adorou-a como sendo um único Deus. Isso é algo que os muçulmanos não aceitam. Eles não aceitam que Deus seja uno e trino ao mesmo tempo. Eles não toleram essa ideia, eles não aceitam e eles consideram uma blasfêmia, eles consideram um crime punível com a morte. Que alguém diga que Deus se manifesta em 3 pessoas divinas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Principalmente o Filho, porque o Filho encarnou-se, né? O Pai nunca se encarnou, nem o Espírito Santo, mas o Filho sim, né? O Filho tinha nome, sobrenome, endereço, né? Mãe conhecida, pai conhecido, todo mundo viu, sabia quem era. Então eles não toleram isso. E como é que nós podemos ver, né? Por exemplo, no Alcorão Sagrado, é o nome que eles dão, né? Não estou chamando o Alcorão de sagrado, mas no Alcorão Sagrado, como eles chamam, eu tenho lá em casa, né, uma edição da editora Best Bolso. E eu transcrevi aqui alguns trechos, né, sobre isso, para não precisar trazer pilha de livro e tal. Vejam só. Deus, o Pai, não perdoa a quem lhe atribui semelhantes. Quem atribui semelhantes a Deus comete um enorme delito. É a 4ª surata, versículo 48. Ou seja, você dizer que existe alguma pessoa divina semelhante ao Pai, para eles é um pecado gravíssimo, uma blasfêmia. E é exatamente o que nós dizemos, né? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, em dignidade, em divindade, né? Aí tem uma hora que eles falam exatamente sobre a Trindade. Aqui. A 4ª surata ainda, no versículo 171. Ó adeptos do livro, não se excedam na vossa religião. Não digam sobre Deus senão a verdade. O Messias, Jesus, o filho de Maria, nada mais era do que o mensageiro de Deus. E a sua palavra era um sopro do seu espírito, que ele fez descer sobre Maria. Acreditem, pois, nos seus mensageiros, mas não digais Trindade. Abstenham-se disso, é melhor para vós. Deus é um Deus único. Depois, na 5ª surata, versículos 72 e 73, né? São descrentes aqueles que dizem que Deus é o Messias, o filho de Maria. Em verdade, quem atribuir associados a Deus, Deus lhe proibirá o paraíso
e lhe dará o fogo por morada. São descrentes aqueles que dizem que Deus é o terceiro de três. Não há Deus senão o Deus único. E se não desistirem do que dizem, um castigo doloroso os açoitará. Isso é o que diz, tem vários outros, mas acho que esse aqui é suficiente. Tem vários outros trechos aqui, eu transcrevi todos os que eu localizei, mas esses 3 aqui são suficientes. Então vejam vocês, não é verdade a afirmação de que eles adoram conosco o único Deus verdadeiro. Porque o único Deus verdadeiro é uno e trino. O único Deus verdadeiro é um Deus em 3 pessoas divinas distintas. E eles não aceitam de maneira nenhuma. Eles falam, não, o nosso Deus é um Deus único, não tem filho. O Espírito Santo não é Deus, não é uma pessoa. Portanto, eles não adoram o mesmo Deus que nós. Então, isso que passou a ser ensinado pela Igreja no Vaticano II, através da Lumen Gentium e depois da Nostra Aetate, não é verdade. Não é verdade. Isso é uma compreensão errada a respeito da religião muçulmana. Da fé de Abraão. Daí, vejam vocês, né? O perigo para qualquer pessoa que rejeita, eu já falei sobre isso, né? Qualquer pessoa que rejeita aceitar a divindade de Jesus Cristo e submeter-se à soberania divina de Jesus Cristo, né? João 3,36, palavras dele próprio, do Senhor Jesus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Então nós temos a Lumen Gentium dizendo uma coisa, né? O desígnio da salvação estende-se também aos muçulmanos, e Jesus Cristo dizendo outra. Quem não crê no Filho não verá a vida eterna. Não verá. Ponto. E mais, né? Por que não verá? Porque sobre ele pesa a ira de Deus. Ah, mas será que Jesus Cristo não pode se contentar com o culto, a adoração que a pessoa dá à pessoa do Pai? Será que não é o bastante? Que o Pai também é Deus, né? Poxa, e o Pai é o Pai, né? O próprio Jesus Cristo adorou o Pai. Então será que não é suficiente, etc? Não é suficiente. O próprio Jesus Cristo também falou sobre isso. Todos honrarão o Filho, assim como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, a adoração prestada por uma pessoa ao Pai, ao Deus Pai, que exclui o reconhecimento de Jesus Cristo, ela não é aceita por Deus. Ela não é aceita, ela enfurece a Deus. Porque o Filho foi enviado pelo Pai. Então, não. A terceira grande religião, isso é o que tinha para falar sobre o Islã. A terceira grande religião, aqui exposta, e também, né, nos documentos conciliares, né, é a religião hindu, né, a religião chamada de hinduísmo. A Lumen Gentium e a Nostra Aetate dizem que o hinduísmo pode levar à salvação porque os hindus acreditam na existência de Deus, acreditam na criação de todas as coisas e praticam momentos de contemplação das verdades eternas ou da eternidade, momentos de jejum, de meditação, de ascese, etc., essas coisas, blá, blá, blá. E, portanto, como nós também fazemos essas coisas, né, portanto, eles podem salvar-se. Mas veja, não, né? O hinduísmo também é uma falsa religião e como falsa religião, ele não só não salva, como ele também ofende a Deus. Por quê? Porque o hinduísmo, o primeiro grande erro dele, ele não diferencia o Criador das criaturas. Para a religião hindu, tudo que existe é divino, tudo que existe é Deus. Por isso que eles adoram animais, etc e tal. Enfim, eles adoram Deus nos animais e etc. Por quê?
Porque eles têm essa visão chamada de panteísmo, né? Essa visão chamada de panteísta. Eles acreditam que tudo é divino, eles não separam, né, a figura do Criador da figura das criaturas, como se todas as coisas, né, fossem divinas. Além disso, eles adoram uma pluralidade gigantesca de deuses, né? Uma quantidade muito grande, né? Ao invés de adorar o único Deus verdadeiro, uno e trino. Então, o hinduísmo, como todas as falsas religiões, ele adora ídolos. Adora ídolos. Por quê? Porque o Deus verdadeiro, além de ser uno e trino, encarnou-se na pessoa de Jesus Cristo. De novo, com nome, sobrenome, com endereço, né? Um pai conhecido, mãe conhecida. As pessoas viram, estiveram com ele, comeram com ele, escutaram ele falar. Então, assim, não dá, né? O próprio Cristo disse, né? Se eu não tivesse vindo, vocês teriam alguma desculpa, mas como eu vim, vocês são indesculpáveis. Quem é que existe hoje? Pode haver algum perdido aqui e acolá? Pode, mas em regra, quem dentro da idade da razão, vivendo no mundo que a gente vive, nunca ouviu falar em Jesus Cristo? A pessoa mais importante da história da humanidade. E aqui eu nem estou falando necessariamente como católico, mas como pessoa mesmo, né? Em todos os aspectos, não só no aspecto da religião, não só no aspecto da salvação, no aspecto sobrenatural, mas no próprio aspecto naturalístico mesmo. Jesus Cristo é a pessoa mais importante da história da humanidade. Ninguém teve o peso histórico que Jesus Cristo teve. Ninguém teve. Né? Nem Júlio César, nem Alexandre o Grande, nem Moisés, ninguém teve a importância histórica que Jesus teve. Então, quem é que não conhece? Então, os hindus, eles acreditam em coisas bastante esquisitas, né? Então, por exemplo, eles acreditam na reencarnação, né? Eu lá em casa tenho também um livro que eles consideram sagrado, né? Um livro chamado Bhagavad Gita, né? A Mensagem do Mestre. É um livro que contém uma parte da suposta revelação da religião hindu, né? Como é a Bíblia para nós, né? Então, por exemplo, no capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte, né? Como a gente tira do corpo as roupas usadas e as substitui por roupas novas e melhores, assim também o habitante do corpo, que é o espírito, tendo abandonado a velha morada mortal, entra em outra, nova e recém-preparada para ele. Aí a nota de rodapé vem explicar, né? A reencarnação é uma lei universal em toda a natureza. O espírito do homem desencarnado volta, depois de um tempo de descanso, para ocupar um novo corpo, formando assim uma nova pessoa. Enquanto a alma não tem conhecimento espiritual de si mesma, esse processo é inconsciente. Aí tem outros trechos aqui que falam sobre a mesma coisa, né? Mas isso aqui é uma negação da revelação que Deus nos deu. Né? Deus deu uma alma para cada um. Né? Todos nós fomos queridos, fomos previstos por Deus antes de todos os séculos. Deus nos quis antes de todos os séculos. Né? Então, antes das nossas almas existirem ali na barriga da nossa mãe, ela já existia na mente de Deus, antes de todos os séculos. Uma alma para cada pessoa, né? Aquela alma que nunca vai morrer, que nunca vai se perder. Né? E, enfim, tudo isso é solenemente desprezado pela religião hindu, que, diga-se de passagem, ela é posterior à religião revelada. Ela não veio de antes, ela veio depois. Então, o hinduísmo deve ser desprezado também, não é meio de salvação, de maneira nenhuma. E a última grande religião da qual fala o Concílio Vaticano II, que muita gente também considera caminho de salvação, é o budismo. Né? O budismo também é uma religião bastante antiga, né? E o que é que se diz lá, né? Que o budismo pode ser um meio de salvação, por quê? Porque os budistas, eles costumam praticar uma vida de ascese, viver uma vida de ascese, desprendendo-se dos prazeres da sensualidade, dos prazeres corporais,
né? E vivendo em contemplação, vivendo em oração, né? Para atingir aquilo que eles chamam de suprema iluminação, né? O estado de perfeição, onde você se desprende totalmente dos afetos sensíveis, dos afetos corporais, e se preocupa apenas com a vida eterna, etc e tal. Ah, mas não, poxa, nós católicos também ou fazemos isso ou deveríamos estar fazendo isso também, portanto, a religião deles pode salvar também? Não. Não, também não pode. Por quê? O budismo não aceita a divindade de Jesus Cristo, isso já deveria ser o suficiente, mas além disso, o budismo não aceita não só a divindade de Jesus, não aceita a encarnação de Jesus, não aceita a salvação, não aceita a salvação, não aceita os meios de salvação, né? Enfim, não aceita a doutrina revelada por Cristo aos apóstolos, não aceita a igreja. Então, assim, pode ser no máximo práticas relativamente saudáveis, em certa medida, relativamente saudáveis, mas que não são suficientes para dar a salvação eterna para uma pessoa. Não são suficientes para unir uma pessoa a Deus. A união a Deus, ela se dá através dos sacramentos. Não tem outro meio, né? Só existem os sacramentos. Então nós falamos a respeito do judaísmo, do islã, do hinduísmo e do budismo. Mas, aí vai ter alguém que vai perguntar também o seguinte: professor, eu li lá nos padres da igreja, não me lembro agora se foi em Santo Irineu de Lyon ou se foi em Santo Inácio de Antioquia, que ele falava dos filósofos gregos, né, colocando como sementes do verbo, como sementes da verdade. Não pode ser a mesma coisa dessas religiões aqui? Elas não podem ser boas porque elas são sementes da verdadeira religião? Então elas podem acabar levando a pessoa a aprender um dia, a conhecer um dia a religião verdadeira? Então, veja só, aqui é preciso entender o seguinte, né? Em qualquer lugar, sistema religioso, sistema filosófico, enfim, sistema ideológico, em qualquer canto, alguma verdade natural vai existir, tá? Porque, enfim, não dá para você formar uma religião, uma filosofia, uma teologia, uma ideologia em cima de algo que não tenha nenhuma verdade. Então, alguma verdade existe. Mas qual que é o problema? Essa verdade isoladamente, ou essa verdade abraçada a um monte de mentiras, ela não pode produzir o efeito que a verdade suprema produz. A verdade triunfa junto com as outras verdades, não isoladamente abraçada com um monte de mentiras. Então, por exemplo, né? A poligamia é um pecado mortal, certo? Certo. A religião muçulmana, ela tem elementos de verdade? Tem. Proíbe, em regra, proíbe o roubo, proíbe o homicídio, proíbe a mentira, etc. Mas permite a poligamia. Vocês percebem que um fator acaba anulando o outro? Né? Se fosse possível viver na graça numa religião como essa, tornar-se-ia impossível porque um aspecto da religião anula o outro. Você conseguiria a graça com a mão e perderia com a outra. Porque a mesma religião que proíbe a mentira permite a poligamia. A mesma religião que proíbe o roubo nega a divindade de Jesus. Então, veja, os elementos de verdade isoladamente não podem sobreviver abraçados aos outros elementos de mentira. E nas demais religiões todas são assim. Então, assim, tem sementes do verbo? Não tem sementes do verbo. Tem elementos de verdade natural, elementos de verdades naturais,
que podem existir em qualquer lugar, mas chamar de sementes do verbo é demais, é muito, né? Diferentemente dos filósofos gregos. Por quê? Porque na época dos filósofos gregos, né, não havia acontecido ainda a revelação da verdadeira religião. E eles, sem nada, sem ajuda nenhuma de nada, tentavam alcançar o pensamento de Deus. Né? Sem ajuda nenhuma de nada. E quando receberam a revelação, aderiram e se converteram. Então, aí sim nós podemos chamar de sementes do verbo. Né? Mas, veja só, para salvar-se e para converter-se, eles tiveram que preservar aquilo que eles tinham de verdade e abandonar todas as mentiras. E não continuar vivendo como eles viviam antes. Né? Daí outra pessoa pode perguntar assim, mas professor, lá no encontro de Abu Dhabi, que o Papa Francisco teve com aquele grande imã, autoridade muçulmana, etc. tal, lá no encontro de Abu Dhabi, encontro interreligioso, eles assinaram até um documento, uma declaração junto. E ali no documento o Papa Francisco assinou dizendo que a pluralidade de religiões era parte da vontade de Deus. Que Deus quis, né, que houvesse essa pluralidade de religiões. Eu li esse documento, está escrito lá. Aqui, ó. Documento da Fraternidade Humana, 2019. O pluralismo e as diversidades de religião fazem parte daquele sábio desígnio divino com que Deus criou os seres humanos. Né? Então, não é verdade isso? Essas religiões todas, elas não existem há tanto tempo porque Deus quer que elas existam? Resposta, não. Assim como ele não quer que exista o homicídio, o aborto, o adultério, o roubo, e tudo isso continua existindo, certo? Mas isso não é a vontade de Deus. Então assim, a Escritura ela coloca isso, né? Eu tava lendo sobre isso ontem e pensando, né, sobre esse assunto, né? Muita gente, quando começa a estudar teologia, filosofia, vai refletindo a respeito de Deus, começa a ter certas dúvidas meio capciosas, né? Por exemplo, poxa vida, né? Deus ele é todo poderoso. Significa que ele pode fazer qualquer coisa, né? Resposta, não, Deus não pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, Deus não pode fazer algo que seja contrário à sua própria natureza. Como a Escritura fala, por exemplo, é impossível que Deus minta. Não é que Deus não mente porque ele escolhe ser honesto. Não, Deus não mente porque ele não pode mentir, por ser Deus. Mentir é contrário à natureza de Deus. Então, Deus não é capaz de mentir, mesmo sendo todo-poderoso, até ele tem limites. Então, Deus ele nunca pode querer o mal, ele nunca pode ser o autor, o criador do mal ou do erro. Essa é outra forma de entender por que essa fala do Santo Padre Francisco, finado Francisco I, por que essa fala é errada? Porque isso simplesmente não é possível, porque existe apenas uma religião verdadeira, e no primeiro mandamento dos 10, ele disse, não terás outros deuses além de mim. Ele proíbe. Deves amar o Senhor teu Deus com toda a tua alma, mente e força. Todo o teu coração, alma, mente e força. Ele que delimita, ele que chama todas as religiões que não são a verdadeira de idolatria. Um pecado gravíssimo contra o primeiro mandamento. Portanto, nós não podemos de maneira nenhuma sequer imaginar que a existência dessa pluralidade de religiões é da vontade dele. Que seria como dizer que ele quis o pecado. Que ele quis que uma coisa que ele considera má existisse. E ele não pode querer isso, porque ele é Deus. Ele tem limites, ele não pode mentir, ele não pode criar o erro.
Então não, nada disso é da vontade de Deus. Tudo isso é contrário à vontade de Deus. Todos esses são elementos que magoam a Deus, que chateiam a Deus, que ofendem a Deus. Nunca algo que cumpra a vontade de Deus. O Concílio Vaticano II também, né, não nesses documentos, principalmente na Unitatis Redintegratio, tem uma fala bem pesada nesse documento, né? Quando fala, né, o Espírito Santo não se recusa a utilizar essas religiões como meios de salvação. Né? Poxa, mas foi, né? Foi a autoridade da igreja dizendo e tal, isso não é verdade? Não, isso não é verdade. Né? Infelizmente, isso é uma mentira gravíssima. Porque foi toda a revelação que nós temos na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, aquela que nós devemos obediência e assentimento sob pena de pecado mortal, sob pena de perder a vida eterna, tudo isso nos foi revelado pelo Espírito Santo. Isso que nós falamos no credo, né? Creio no Espírito Santo, né? Senhor e vivificador, que falou pela boca dos profetas, né? Credo in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui locutus est per profetas, que falou através dos profetas. Então foi o Espírito Santo que falou pelos patriarcas, pelos profetas, falou na Escritura e etc. Né? Então nós não podemos também conceber a ideia de que o Espírito Santo nos apontaria um caminho pela Bíblia Sagrada, pelos profetas, pelos patriarcas, pelos apóstolos. Isso também nos Atos dos Apóstolos, diversos momentos do Espírito Santo ditando a eles aquilo que deveria ser falado, e ao mesmo tempo o Espírito Santo dizendo algo contrário nas outras religiões. O Espírito Santo é Deus, e Deus não pode mentir. Então ele não pode dizer uma coisa aqui e dizer outra coisa acolá. Porque isso não é concebível, essa ideia não é concebível. Né? Isso significa que ninguém que pertence a essas religiões se salvará? Não é isso que significa. Por quê? Porque se acaso essas pessoas estiverem nessas religiões numa situação de erro invencível, de ignorância invencível, elas não são culpadas pelo pecado que elas cometem, pelo pecado de idolatria que elas cometem. Então não lhes é imputado esse erro. Portanto, se não lhes é imputado esse erro e elas praticam ações virtuosas suficientes para uma vida minimamente reta, elas serão salvas por Deus. Mas vejam só, elas serão salvas apesar da religião, não por causa da religião. A religião é um obstáculo para elas se salvarem, que por causa da ignorância Deus vai ignorar também, porque elas ignoram a Deus, Deus vai ignorar também esse pecado. Não vou considerar, não vou levar em conta. Pela sua ignorância, vou ignorar isso aqui também. Então, elas podem salvar-se nessas religiões, mas apesar dessas religiões e nunca por causa delas. Nunca por causa delas. Puxa, conheci essa religião aqui e tal, não sei o quê, vou aderir e vou me salvar. Não, não vai. Assim como na Escritura, Deus também já salvou assassinos, já salvou adúlteros, já salvou mentirosos, já salvou ladrões, né? Salvou o ladrão da cruz, né? Por exemplo, né? São Dimas. Agora, ele foi salvo por ter sido ladrão? Não. Ele foi salvo por ter se convertido e ele foi salvo apesar de ter sido ladrão, não por causa de ter sido ladrão. O rei Davi foi assassino e adúltero, e foi salvo. Mas ele foi salvo por ter sido assassino e adúltero? Não. Ele foi salvo apesar de ter sido assassino e adúltero. Ele teve os seus pecados perdoados. É esse o ponto. Tá? Então, isso desmonta aquela ideia que também se
ensinou nos documentos do Vaticano II, que é essa ideia do caminho privilegiado. Assim, é como se a religião católica ela fosse a melhor religião, o caminho privilegiado, com todos os meios de salvação, mas as outras, embora piores, embora menos boas, também podem dar conta do recado. Não, isso não é verdade. Isso é algo que já foi condenado pela Igreja antes, né? Foi condenado nos sílabos do Papa Pio IX, né? Isso é um erro teológico chamado de indiferentismo religioso, que é a ideia de que é indiferente para a salvação a escolha religiosa que você faz, desde que você viva uma vida reta, socialmente aceitável, enfim, minimamente plausível, desde que você tenha uma vida minimamente boa, é indiferente à religião que você professa, você vai se salvar. Não, Papa Pio IX condenou essa proposição como falsa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tá? Para que uma pessoa com uma vida reta se salve numa falsa religião, é preciso que ela não saiba que aquilo é uma falsa religião. Porque se ela souber, lhe será imputado esse pecado. Enfim. E é perigoso esse pensamento porque hoje ele é tão comum, né? Mesmo entre os católicos de Novus Ordo, é tão comum, tão comum. A gente estava falando sobre isso ontem ou anteontem, né? Tem um vídeo famoso que circula, por exemplo, de uma entrevista que a Rita Lee deu, tá no YouTube, né? Onde ela fala que ela perdeu a fé por causa do Vaticano II. Né? Que ela era católica, quando ela era criança tal, ela era católica, mas perdeu a fé por causa do Vaticano II. E o pai dela, que ajudou ela a perder a fé, quando ela viu as mudanças que foram feitas na liturgia e a bagunça toda que se seguiu naquele período depois, o pai dela falou: filha, não esquenta a cabeça com isso não. A religião que você quiser seguir, se ela fizer o bem ao próximo, se for uma pessoa boa e tal, para Deus está tudo certo. Né? Essa é uma ideia muito comum na igreja hoje, muito comum entre os católicos. Muita gente pensa assim. Né? Eu não sabia, mas né, é uma quantidade gigantesca, né, de católicos que pratica outra religião ao mesmo tempo. É o católico que ao mesmo tempo é umbandista, ou o católico que ao mesmo tempo é espírita, né? É muito mais comum do que eu imaginava. Como eu fui criado como testemunha de Jeová, para mim nunca passou pela cabeça essa ideia de que alguém pudesse praticar duas religiões ao mesmo tempo. Assim como também como corintiano, para mim nunca passou pela cabeça assim que alguém pudesse ter dois times ao mesmo tempo, né? Porque, por exemplo, o corintiano tem essa característica, né? Não existe corintiano que tem um segundo time. Não existe. Né? Todo corintiano só é corintiano. E toda testemunha de Jeová só é testemunha de Jeová. Eu sempre fui os dois, aí quando eu vejo, não, eu sou isso e também sou aquilo. Na verdade não é nada, né? Pois é, não faz nenhum dos dois bem, né? É o pato, né? O pato nada, corre e voa, mas não faz nenhum dos três direito. Né? Ele não voa alto, ele não corre longe, ele enfim, não faz nada bem feito, né? Mas isso é muito comum. Por quê? É óbvio, né? Essa pessoa ela já avançou, né? Ela já passou pelo indiferentismo religioso, ela já entrou na idolatria mesmo. Mas nasce dessa ideia aqui, pra vocês verem o perigo que é essa ideia. Né? A ideia de que é indiferente a escolha religiosa que você faz, desde que você seja uma pessoa boa. Isso leva ao relativismo, né? O que é o relativismo? O relativismo é aquele pensamento assim: o certo e o errado é aquilo que eu entendo como certo e errado. Isso é o relativismo. Então, se eu entendo isso aqui como certo e errado, e aí o padre vem e tenta me doutrinar, ou o bispo, ou o papa, eu falo: isso aí é pro senhor.
é verdade, isso não é verdade absoluta, não tem uma verdade absoluta. Isso é verdade para o senhor, para mim não. Para mim a verdade é diferente. Só que esse é um poço sem fundo, né? Começa no indiferentismo, passa pelo relativismo, né? E aí tem dois caminhos, ou cai na idolatria, né? Ou cai no agnosticismo, no ateísmo, entendeu? Então, assim, é um poço sem fundo. É um poço sem fundo. Tá, eu vou parar aqui hoje. E na aula que vem, na semana que vem, nós vamos falar sobre o seguinte, nós vamos falar sobre o tal do proselitismo. Por quê? Porque se existem todos esses erros religiosos e tudo isso é tão grave, qual é a responsabilidade que nós temos diante dessa situação e diante dessas pessoas, né? Então, nós vamos falar isso sobre a pregação, o testemunho, o proselitismo, né? Nós vamos ver o proselitismo bom, o proselitismo ruim, enfim. Vamos falar sobre a liberdade religiosa também, enfim. Na aula que vem a gente continua sobre isso. Hoje não deu tempo, mas falamos coisa pra caramba hoje, hein? Certo? Vamos rezar e encerrar, e se vocês tiverem alguma pergunta, vocês fazem quando eu terminar aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.